A vida, ela é como se fosse uma escada rolante ao contrário, em que se você para, você vai andar para trás. Se você anda devagar, você também volta para trás. As pessoas que eu vejo que querem chegar no topo para poder parar de trabalhar, geralmente são as pessoas que nunca vão chegar no topo. Eu tinha um pensamento que faz sentido, que é assim, ó, aonde está o dinheiro? Esse é um pensamento interessante. Porque se você vai pro mercado que tem muito dinheiro e você tá lá dentro, acaba sobrando mais dinheiro pra você, tá? E onde tem dinheiro hoje no mercado? Cara, hoje você tem dinheiro, por exemplo, em finanças, você tem dinheiro no marketing digital, você tem dinheiro em tecnologia, você tem dinheiro em saúde. Bolsa. Então, agronegócio. Cara, no Brasil tem muito dinheiro no agronegócio. Então, eu tive essa motivação. Por isso eu fui parar na Bolsa de Valores, né? Aí tem toda uma história que eu até posso contar, mas assim, o que aconteceu foi, eu fiquei rico financeiramente, né? Eu consegui atingir um número que, putz, eu nunca imaginei. Só que quando atingi, aí aquela motivação do dinheiro, eu falei, putz, caramba, não é bem assim, não é isso que vai preencher meu vazio, né, cara? É muito fácil você falar isso quando você de fato tem dinheiro. Quando você chegou lá, né? Mas foi importante na minha vida eu ter buscado o que eu busquei pelo dinheiro, porque eu fui encontrando outras coisas na jornada, né, cara? A galera sempre gostou muito de festa ao meu redor e eu também. Só que eu pensei, cara, todo mundo gosta de festa, mas eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar nas festas. Então eu trabalhei nas festas, eu comecei a ganhar dinheiro assim. Eu fui barman e fui garçom. É porque minha lógica é assim, ó, as pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. Não dá pra ter os dois. Ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros, parecer mais humilde do que os outros financeiramente, se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros, mas depois você vive a vida inteira, ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Porque se você quer parecer rico, você vai parecer rico por pouco tempo. É quem parece que é rico, parece que é feliz também, entendeu? Felicidade é diferente de prazer. A pessoa que parece rica, ela tem muito prazer, mas ela não é feliz. Liberdade não traz felicidade. Um mendigo, ele é livre. Eu acho que a liberdade, no meu caso, a liberdade me ajudou a ser mais feliz. Por quê? Porque ela me ajudou a poder dizer não porque eu não queria fazer e poder refletir sobre outras coisas, né, cara? Porque, imagina, eu não tinha grana, eu não podia comer direito, eu não podia ter a saúde, não podia educação. Então, cara, você tá preocupado na pirâmide ali com sobreviver ainda, entendeu? Depois que você sobrevive, aí você precisa começar a pensar em como viver de fato, que são coisas diferentes, né? Então, no meu caso, diferente. foi bom. Vou dar um exemplo. O cara tá trabalhando. Pô, vamos lá amanhã, pô. Vamos pra praia esse final de semana. Cara, eu não preciso trabalhar. Mas por que não? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Se o cara tem dinheiro e tem a liberdade, tá bom, esse final de semana eu vou porque eu tenho a liberdade. Eu tô tranquilo, eu posso ir. Tem cara que não, porque ele trabalha num lugar e tem uma agenda pra cumprir e ele não tem liberdade. Tem gente que tem muita grana e não é livre também. Então, assim, também é uma questão de escolha. Tem gente que, cara, tem uma liberdade, pô, posso fazer o que eu quiser aqui, mas eu também não sou feliz. A hora que eu quiser. Cara, eu conheço um monte de bilionário que não é feliz. Conheço um monte de gente famosa que não é feliz. A maioria que eu conheço que é famosa tem depressão. Então, assim, é muito louco esse negócio da busca pela felicidade. É muito louco. Na minha época, aos 18 anos, não tinha muito parâmetro. Você não tinha um monte de Thiago na internet te mostrando o que era um investimento. Perfeito. Então, o meu parâmetro era os filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade não é bem assim. E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Mas você foi com a cara e com a coragem sem ninguém Sem ninguém. Eu lembro que, poxa, eu abri conta, né? Em uma corretora, fui lá, investi no home broker. Aí eu quebrei uma semana. Vocês têm parâmetros. Vocês sabem que, pô, dá pra ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Pra mim, investir era render 10% e cair 5%. Né? Assim, era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu tô bem pra caralho, entendeu? E aí você só acha que vai subir, que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Aí eu fiz isso, quebrei. Então, eu acho que esse momento foi importante pra mim. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Perfeito. Então tem muitos problemas que a gente olha e que a gente tá passando, e a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente. E só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei não conseguindo me conformar. Indignado, eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara relativamente inteligente. Eu falei, não é possível isso. Aí eu comecei a estudar uns materiais para trabalhar no mercado financeiro. Peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em provas de certificação profissionais. Nessa época eu tava fazendo faculdade. Eu lembro que eu comecei a estudar, e aí quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, eu entendi porque eu errei. Na verdade, eu errei em tudo que dava pra ter errado, mas em resumo, eu tinha sido um idiota, um arrogante, ganancioso. E aí, só que assim, na época, hoje 5 mil reais é uma coisa, naquela época era tudo que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Pô, eu tava na faculdade, decidi que eu queria trabalhar. Eu me senti incomodado, não sei, por algum motivo eu me senti incomodado com tudo que aconteceu comigo, eu queria minha liberdade. Eu não tava procurando felicidade ainda. Na verdade, quando a gente é jovem, o que eu buscava? Eu buscava prazer, isso eu buscava pra caramba. Só que eu confundia isso com felicidade. E pra mim o prazer era poder fazer o que eu quisesse, especialmente, pô, eu quero ir na festa,
festa. E aí, cara, eu peguei, comecei a querer trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer entrevista em vários bancos, e aí ninguém me aceitou. Aí teve um banco que os caras me alopraram no banco. Foi no Goldman Sachs. Aí, cara, esses caras me humilharam, assim, na entrevista, sabe? Falando, pô, que vergonha, você não tem vergonha não, você faz faculdade de marketing, cara, você quer entrar aqui, você não tem vergonha não. Só que nessa época eu já tava muito incomodado, então eu tava trabalhando de barman, de garçom, assim, eu fazia faculdade, a minha faculdade era até as 4 da tarde, aí aconteceu, começou meio que a ruir as coisas, assim, em casa, sabe? Porque meus pais eram muito bons de fazer negócio, de ganhar dinheiro, só que, cara, a gente gastava muito. E aqui foi um grande erro que a minha família cometeu, que a gente, poxa, meus pais queriam agradar a gente, e aí eles quiseram realizar vários sonhos nossos, a gente se mudar pra um lugar mais legal e tal, e com o tempo a casa caiu. E aí, poxa, a gente vendeu carro, vendeu não sei o que lá, aí eu comecei a trabalhar de madrugada, de final de semana, era bizarro, assim, eu dormia às vezes 3 horas da manhã, né, porque eu fechava o Outback, por exemplo, era garçom no Outback, balada e tal, e nisso, poxa, o banco de investimentos, os caras me negaram, eu fiquei puto, já, aí não conseguia mais pagar a faculdade, maluquice, falei, quer saber, eu vou empreender. Aí, na época, né, tem uma profissão que chamava agente autônomo de investimentos, tá, e eu virei um agente autônomo na época. Aí eu comecei a ir atrás de clientes, pra eu ajudar eles a investirem, né, de fato. Só que, cara, eu era um moleque, então ninguém confiava em mim, eu era um menino. Exatamente. Né? E eu mesmo tava aprendendo, né. E aí, poxa, o meu primeiro ano, eu ganhei mais ou menos R$230 por mês, assim, era muito pouco. Então eu precisei continuar trabalhando de barman, garçom, durante uns 3, 4 anos ainda, né? E aí eu fui crescendo. Aí, poxa, passou 7 anos, a vida mudou, eu já tinha aprendido Depois a empreender. Depois de 7 anos. Assim, nunca tinha trabalhado na internet, nunca tinha feito nada na internet ainda. As pessoas acham que eu enriqueci, eu ganhei dinheiro na internet. Por mais que eu tenha ganho na internet, eu atingi minha liberdade antes disso, né? Foi por isso que eu entrei na internet, na verdade. Porque eu tinha atingido minha liberdade, né?